Caríssimos, aqui que vos fala, professor Marcão, com mais um Marcão na história. Dica do Marcão. Nós falamos na postagem anterior, na dica do Marcão, sobre o feudalismo. Agora nós vamos falar sobre as cruzadas. Por quê? As cruzadas, elas acabaram, foram 8 cruzadas, elas acabaram com a Alta Idade Média, dando início à Baixa Idade Média. Então nós temos a alta do século V ao XI e a baixa do XI ao XV. Nós vamos sair do feudalismo para um pré-capitalismo comercial. Então vai mudar totalmente a história. Na baixa nós vamos ter o surgimento da burguesia, a centralização do poder nas mãos dos reis, o enfraquecimento da nobreza feudal. Todo esse processo que é o oposto da Alta Idade Média. O feudalismo, o poder centrado nas mãos dos senhores feudais, os reis com poder simbólico, a igreja poderosíssima, uma senhora feudal, porque, como eu já comentei com vocês, a igreja detinha o saber, e quem detém o saber detém o poder. E todo esse contexto do feudalismo está baseado no teocentrismo. A igreja dominava a Europa. Além de ser uma grande senhora feudal, a igreja dominava a Europa. Eram os intelectuais, reis, nobres, servos, não sabiam ler nem escrever. Quando tinha um documento lá que o nobre queria fazer, publicar, um padre ou ex-padre escrevia e o rei ou o nobre com um anel de alto relevo simplesmente carimbava o papel. Por quê? Ele não sabia escrever. Por que tinham aqueles desenhos belíssimos nos escudos? O próprio escudo era o anel que o rei assinava. Os reis, né? Que eram muitos reis. Sem mandar em nada, mas eram os muitos reis. E o que acontecia então? Por quê? Porque os caras não sabiam ler nem escrever. Eles tinham que conseguir se identificar, um olhando para o outro. Aí olhava lá o desenho. Se tinha lá um leão com não sei o que, era o nobre tal. Se tinha uma águia com não sei o que, era o nobre tal. Quer dizer, eles sabiam quem era. Porque eles viviam na ignorância, ignoravam tudo. E eram seguidores absolutos do catolicismo. E o Papa Urbano II, ele ficou indignado porque os muçulmanos tomaram Jerusalém lá no Oriente Médio. E ele então convocou os cristãos. Olha só, ele convocou. Ele não pediu, ele convocou a cristandade europeia para irem lutar lá no Oriente Médio contra os muçulmanos que tomaram as cidades sagradas do cristianismo. Porque Jesus viveu na Palestina. Então, a partir desse momento, nós vamos ter as cruzadas. Cruzadas porque eles vão usar a cruz como símbolo. Aquele brasão que eles tinham fica em segundo plano. O que vale é a cruz. E irão para as cruzadas, que provocará a morte, naquela época, de aproximadamente 1 milhão de pessoas. Mas isso é a história que vai ser contada agora. Vamos lá? Marcão na história, professor Marco, agora falando especificamente sobre as cruzadas. Um prazer em tê-los no canal. Olhem o seguinte, na postagem anterior, quando eu falei do feudalismo, eu gostaria de relembrá-los um pouquinho. Né? A sociedade feudal era composta pela classe A nobreza, os belatores, os guerreiros, os membros da igreja, os oratores, os rezadores, o clero, e a classe C, os servos, os laboratores, os trabalhadores. Essa era a sociedade da época feudal. E nós encontramos nesse momento um poder imenso da Igreja Católica. A igreja era formada por intelectuais. Os membros da igreja eram os intelectuais da época. A nobreza, os servos não tinham acesso ao saber. O saber estava retido nos mosteiros e catedrais. Todo o conhecimento da antiguidade estava nas mãos da igreja. Nesse momento, o que valia era o teocentrismo. Tudo era centrado em Deus e na igreja. Bom,
Por que estou relembrando isto? Aconteceu o seguinte: no ano de 1096, o Papa Urbano II ficou incomodado com a seguinte situação. A Palestina, Oriente Médio, tem várias cidades consideradas sagradas para o cristianismo. Jerusalém, Jericó, Nazaré e outras cidades. E essas cidades tinham sido tomadas pelos muçulmanos. Obviamente, os muçulmanos não são cristãos, acreditam em Alá e acreditam em Maomé, o profeta. O Papa ficou indignado com essa situação, porque Jesus viveu na Palestina, e ele então convocou os nobres feudais para uma guerra santa. A situação vai de 1096 até 1270. Então vamos do século XI ao século XIII. São 8 cruzadas no total. O Papa Urbano II, quando convocou os senhores feudais, lembrando a vocês que eles viviam nas guerras feudais constantes, os condes, marqueses e duques, e participavam, inclusive, quando estavam em paz, das chamadas justas, os torneios. Quando o Papa os convocou, eles adoraram a situação. Os senhores feudais, com aquelas armaduras maravilhosas, como temos aqui ao lado, né? Eles, na verdade, se sentiram lisonjeados e toparam ir lá para o Oriente Médio lutar contra os muçulmanos que haviam tomado Jerusalém e as cidades sagradas do cristianismo, lá na Palestina. Toda a viagem e toda a estrutura logística do deslocamento desses exércitos seria por conta desses senhores feudais. Bom, resultado, foram para o Oriente Médio. Havia, nesse momento, um interesse religioso muito forte, mas também havia um interesse econômico muito forte. Notícias de cidades comerciais muito ricas naquela região, principalmente Constantinopla. E havia, obviamente, esse interesse econômico. Bom, sobre as cruzadas é o seguinte: os cavaleiros medievais, durante o feudalismo, usavam este tipo de armadura. Só que nós vamos encontrar, quando eles topam ir para o Oriente, uma outra situação. O meu amiguinho aqui, que está aparecendo para vocês. O que chama a atenção? Chama a atenção essa cruz vermelha e essa roupa com uma vestimenta branca e essa cruz vermelha. Eu, inclusive, vou armar, porque esse cara não gosta de andar desarmado. E agora eles irão lutar utilizando a cruz. Por isso o nome de cruzadas, para não deixar dúvida para ninguém. Bom, nesse momento as batalhas ocorrem e as consequências para esses caras aqui são terríveis. Os senhores feudais empobreceram porque o custo era muito alto, muitos não voltaram das cruzadas, outros ficaram por lá, e o poder dessa nobreza feudal se enfraqueceu. Os reis tinham apenas o poder simbólico antes das cruzadas, e agora esses reis irão fortalecer seus poderes, porque essa nobreza feudal ficou enfraquecida. Foi a oportunidade do monarca conseguir pegar os seus territórios de volta. Porque eram vários reinos, com vários condados, marcas e ducados, que o rei, na verdade, se limitava a um território apenas. Com o enfraquecimento, ocorre o fortalecimento dos reis. E inicia-se um comércio efetivo Europa-Oriente, porque muitos mercadores que foram acompanhando esses cruzados até a Palestina para lutar contra os muçulmanos, foram fornecendo o que eles precisavam: ferraduras,
roupas, alimento, remédios, cavalos, fosse o que fosse necessário. Quando chegaram lá, as guerras iniciam e esses mercadores foram entrar em contato com outros mercadores. Não estavam nem aí com essa guerra santa. E eles encontraram algo extremamente diferente. Especiarias, gengibre, noz moscada, canela, pimenta, o açúcar. Lá na Europa eles só conheciam o sal. E conhecem também artigos de luxo, objetos feitos de porcelana chinesa, perfume, olha o perfume, joias, tapetes vindos da Pérsia. E esses caras começam a levar esses produtos para a Europa e vendê-los. E vendem tudo e começam a enriquecer. O comércio surge deixando para trás a agricultura de subsistência. Olhem o que as cruzadas proporcionaram: o fim da nobreza feudal, o fortalecimento dos reis e o surgimento do comércio. E o mais interessante é o seguinte: esses comerciantes na Europa vão viver em vilas comerciais chamadas de burgo, uma expressão em alemão. Burgos, então, são as vilas comerciais que vão vender especiarias, artigo luxo e vão desenvolver também a produção interna com artesanato urbano, vilas fortificadas dentro dos feudos ainda, porque essa estrutura o feudalismo vai desmontando aos poucos, não é de forma imediata. E esses carinhas que estão vivendo nos burgos serão chamados de burgueses. Surge então uma nova classe social, a burguesia, que vive do comércio. Bom, voltando ao assunto das cruzadas, só para finalizar, nós tivemos também as cruzadas dos mendigos e a cruzada das crianças. Nessa cruzada aí morreram 50 mil crianças. Estima-se que o número de mortos nas cruzadas do lado cristão chegou a mais ou menos 1 milhão de pessoas. Foi um conflito que teve um resultado pífio para os cristãos, certo? Certas conquistas e certas derrotas, mas que mudou a história da Europa. Agora nós temos o comércio, uma nova classe social, e isso vai levar a uma transformação enorme, já no processo, na chamada Baixa Idade Média. Marcão na história, nos encontramos numa outra oportunidade. Um grande abraço, fui! Caríssimos, então nós vimos o processo da chamada Baixa Idade Média. Então, a Alta Idade Média, feudalismo, cruzadas, século XI, século V ao XI, ao feudalismo, a chamada Alta Idade Média, e com as cruzadas, o comércio, o surgimento da burguesia, Baixa Idade Média. Século V até o XI, e o XI é o divisor de águas entre alta e baixa, entre feudalismo e comércio, e o surgimento na baixa da burguesia. Abração do Marcão, pedindo seu like, a sua inscrição no canal para aumentar o engajamento. É mais uma dica do Marcão. Fiquem ligados aí. Vamos continuar o nosso processo para prepará-los para o concurso. Abração do Marcão.